Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E ó, parada é a seguinte: amanhã às 9 horas da noite o Vasco enfrenta a equipe do Inter Miami lá em Fort Lauderdale. E você que quiser fazer sua aposta positiva, você já sabe onde é, né? Lá na stake.com, se cadastra, utiliza o nosso cupom promocional Futebolaço, que no seu primeiro depósito eles dobram o valor. Olha que maravilha! Além dos jogos do Vasco amanhã, do amistoso, você tem a possibilidade de apostar aí no Campeonato Carioca final de semana, Campeonato Paulista. O cardápio de opções lá é muito cheio. Inclusive, eles são patrocinador oficial do UFC. Tô aqui na Ginesse Arena agora, vim ver a pesagem aí do Glover Teixeira, foi bem bacana. E você pode apostar até no UFC amanhã. Então tá a dica aí para você fazer suas apostas. Utiliza nosso cupom promocional e comece a apostar. São parceiraços nossos aqui do canal, pagam rápido e pagam muito bem. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Olha, essa novela envolvendo Vasco, Maracanã, dupla Fla-Flu, isso vai render muito ainda. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês a respeito do jogo entre Vasco e Botafogo, que eu trouxe para vocês no vídeo anterior. O Luiz Castro pistola aí e alfinetando a diretoria do Vasco pela troca do dia do jogo. E a situação é a seguinte: o jogo saiu desta segunda-feira para o dia 16 de fevereiro. O Vasco é o mandante e o Vasco está querendo levar esse jogo contra o Botafogo para o Maracanã. O Vasco, inclusive, já informou a federação que quer levar o jogo para o maior palco do mundo. Não precisa comunicar o Botafogo, já que o jogo é na própria cidade onde seria o primeiro jogo, então não precisa consultar o Botafogo. A federação já deu ok. Falta agora uma liberação da dupla Fla-Flu, que são, infelizmente, hoje quem coordenam o consórcio do Maracanã. Beleza? E o presidente Rodolfo Landim trouxe para vocês, inclusive na semana passada ou no comecinho da semana, um depoimento dele que ele não veria problema do Vasco jogar no Maracanã. Ele sabe que o Vasco precisa do estádio, mas teria que ser um acordo entre Flamengo e Fluminense também para bater a logística das três equipes. A princípio, nessa data não tem jogo, nem do Flamengo nem do Fluminense, o que faz caminhar mais fácil a situação da partida acontecer lá, tá bom? Então fiquem ligados aí, principalmente a galera do Rio de Janeiro. Possivelmente Vasco e Botafogo, dia 16 de fevereiro, os dois times aí com seus times titulares, deve acontecer no Maracanã. E só aqui, brevemente pincelando a parada do Luiz Castro, uma parada que eu não tinha me ligado. O Botafogo jogou com o time reserva contra o Audax, perdeu, ganhou ontem do Volta Redonda com o time titular já, tá? Então o malandrinho Luiz Castro queria jogar segunda-feira com esse time baba do Vasco aí, que é o time C, mais os moleques dos juniores, né, com alguns moleques sub-17 ainda no time, com o time titular do Botafogo. Então ele é malandrinho pra caramba também, o Luiz Castro. Mas sério, o futebol brasileiro é muito bagunçado mesmo, cara. E é pra todos os lados, tá? O Flamengo tá antecipando o jogo aí, porque vai pro Mundial. O Vasco vai viajar pros Estados Unidos e aí quer mudar a programação do Campeonato Carioca. Então, de uma maneira geral, é meio varzeado. Mas o Castro não é bobo nem nada. Queria pegar o time C do Vasco aí com o time titular. E agora, olha, falando sobre o Maracanã, isso aqui é revoltante, cara. O blog do Lauro Jardim, do Globo, trouxe a seguinte informação. Presta bastante atenção aí no que tange ao Maracanã. Olha o que o governador do estado do Rio de Janeiro disse para os executivos da 777 a respeito do consórcio. Se liga aí, eu vou ler a matéria, que ela é bem pequenininha, e a gente encerra aí com um depoimento. As relações da 777, o fundo americano, que é dono da SAF do Vasco da Gama, e o governo do Rio de Janeiro vivem um momento de estresse. O motivo é a concorrência para a concessão do Maracanã, no qual o fundo participa de um consórcio ao lado da Legends e da W Torre. No fim de 2022, executivos do 777 Futebol Group estiveram reunidos com o governador Cláudio Castro no que foi considerado uma ducha de água fria. Segundo pessoas que estavam lá, relataram o seguinte, aspas, olha o que disse
Cláudio Castro, lá na reunião no Palácio Guanabara, para os executivos americanos. Isso aqui é Brasil. Ninguém pode te dar qualquer garantia. Lá no Palácio Guanabara, houve um pedido dos americanos para que eles dessem garantias de que o Vasco poderia participar, né, do consórcio e tal. A melhor proposta disparada do que foi apresentado, a gente sabe que era do Vasco. E aí o Cláudio Castro reiterou: isso aqui é Brasil. Ninguém pode te dar qualquer garantia. Como é que a gente vai levar um país desse a sério, cara? Como é que um representante, o governador, a figura máxima do estado do Rio de Janeiro, abaixo aí dos cariocas, abaixo dele, tem o Senado e a presidência da República, como é que ele fala para um investidor que aqui é Brasil e não tem como dar garantia de nada? Porra, é brincadeira, né, cara? É rir para não chorar. Com todo esse cenário, sabe qual é meu feeling? O governo vai fazer de tudo para não tirar o Flamengo do estádio e quem vai ganhar a licitação é a dupla Fla-Flu, mesmo não tendo a melhor proposta. Escreve aí o que eu tô falando para vocês. Bom, vamos virar a chavinha agora, porque temos uma informação que chega lá da França e tá repercutindo muito aqui no Brasil já sobre o goleiro Léo Jardim. Achei estranho. Falei, bom, depois da contratação do Ivan, o Vasco vai fechar o gol. Se for pegar um goleiro reserva, é um cara ali para ser reserva mesmo, né? Mas o Léo Jardim, se realmente confirmar essa informação que vem da França, é um goleiro do nível ali do Ivan. O Vasco vai contratar um goleiro, entre aspas, bom, para ficar no banco, né? Será que o cara vai abrir mão de sair da Europa para vir para ser reserva? Meio estranho, mas vamos lá, ó. Informação é a seguinte, ó, os cooperos do Papo na Colina fizeram uma matéria, porque veio essa informação da França e eu gostaria de dividir com vocês. O goleiro Léo Jardim está próximo de fechar com o Vasco. Segundo o jornalista Mohamed Tubashi Terra, eu acho que é assim que se diz, do site Sports Mall, a informação é de que o goleiro de 27 anos fará a sua última partida pelo Lille, em jogo diante do Pau, pela segunda rodada da França. O goleiro possui contrato com o time francês até junho de 2024. O Vasco busca um goleiro no mercado para disputar a titularidade com o Ivan. No elenco, atualmente, o Vasco conta com Ivan, Thiago Rodrigues, Alexander e Rolls. A tendência é que Thiago Rodrigues não permaneça no clube. O atleta e seu empresário comunicaram ao Vasco sobre o goleiro não querer permanecer em São Januário após um 2022 de altos e baixos. Alexander foi testado durante o jogo contra o River Plate, em que o Vasco foi vencido por 3-0 na PixBet Florida Tour, e Rolls vem atuando pelo time alternativo, que entrou em campo durante as 2 rodadas do Carioca. O clube já havia demonstrado interesse em Léo Jardim e o consultou. O time francês, O Papo na Colina trouxe uma matéria sobre os valores pedidos pelo Lille. O Vasco está no mercado para preencher lacunas e deficiências escancaradas durante as 3 partidas de 2023. A matéria é um pouco mais longa, ela traz mais alguns detalhes aqui. Eu prefiro encerrar por aqui, tá bom? Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Sempre dou meu jeitinho de deixar vocês bem informados. Vim agora aqui, foi muito bacana, cara, ver a pesagem do UFC. Nunca tinha vindo. Aproveitar e deixar um recado para vocês. Agradecer aí meu parceiraço Fernando, zagueiro, que jogou no Vasco, né? Também jogou muitos anos no Flamengo. Era capitão daquele time da gente na 2ª divisão de 2009. Fui gravar o Storycast, é o podcast que eles gravam aqui na Barra da Tijuca. Ele foi meu convidado lá no Futebolaço Podcast uma vez e me chamou para ir gravar. Gravei ontem, o programa lá não é ao vivo, é gravado. Foi muito da hora. E foram eles que me deram os ingressos do UFC, ó. Então foi muito irado, cara, muito irado. Vi a pesagem, né? A luta mesmo é amanhã. Então, porra, fica a dica pra vocês aí. Assista aí o UFC, quem tiver de bobeira. E a Stake.com é patrocinadora oficial do UFC. Então, vocês que quiserem apostar aí quem vai ganhar, Glover Teixeira ou o adversário dele, que me fugiu o nome. Tem a luta de um brasileiro com um mexicano lá também, que virou uma lenda aí. Estão pensando em fazer até filme. Eu confesso que eu não sou muito de acompanhar o UFC, acompanhava muito na época do Anderson Silva, mas minha primeira vez no Arena foi da hora, mano, foi bem bacana. Então, ó, mandar um beijão aí pro Fernando, geral se inscrevendo lá no Storycast, porque vocês vão poder ver a minha entrevista. Tem uma carrada de entrevista com gente gigantesca, o Pedrinho, por exemplo, que é ídolo do Vasco, já deu entrevista lá. Cara, muita gente mesmo, bacana. Eu fui o último entrevistado deles lá, então acho que amanhã, segunda-feira, deve estar no ar já.
Então eu contei um pouco da história da minha vida, 2 horas de papo, vocês vão poder conhecer um pouco a minha vida. Eu contei de forma mais detalhada, né? Desde quando eu era atleta, até eu largar o futebol, trabalhar com meu pai, começar a vender roupa, criar meu canal no YouTube, sair da empresa do meu pai, viver só disso aqui. Então é legal. Então vamos dar moral para quem dá moral pra gente. Mais uma vez, ó, brigadão a rapaziada do Storycast pelo ingresso do UFC, foi animal, gostei muito. E ó, galera também do canal que aposta na stake, ó, tem essa lutinha pra vocês apostar aí, amanhã tem jogo do Vasco. Valeu, fui!